Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria primeiro desejar um ótimo ano para todos, apesar de um ano de muita crise no país, que a gente consiga realizar um mínimo de coisas que sejam boas para a população e para a nossa cidade principalmente. Eu queria dizer algumas coisas sobre a questão do plano desse projeto de lei do zoneamento. Nós vamos começar a discutir a segunda votação do projeto de zoneamento no dia 17 de fevereiro. Mas existe ainda um mundo de questões a serem tratadas, questões muito sérias. Então, embora a gente retome o ano já meio que com um ambiente um pouco mais frio com relação à questão do zoneamento, mas ele está aí. Nós temos que tomar muita atenção para uma série de questões que, na minha opinião, precisam ser mudadas. Entre elas, uma coisa que me preocupa muito é que nós tínhamos algumas áreas da cidade de São Paulo que chamavam Zona Mista 1. Hoje não existe mais Zona Mista 1, 2 e 3, existe só Zona Mista. A Zona Mista 1, antigamente, ela permitia uma construção menor, uma ocupação menor e assim vai. Só que hoje só existe a Zona Mista, né? Nem a 1, a 2, a 3 não tem mais, a proposta do projeto de lei. Isso faz com que a Zona Mista, ela é uma parte da Zona Mista 2, que permitia a construção até 28 metros, e a ocupação é igual à Zona Mista 3, que pode tudo. Então, muitos bairros que eram Zona Mista 1 foram grafados agora simplesmente como Zona Mista, o que é, de certa maneira, sem um estudo devido, uma agressão ao meio ambiente. Eu quero citar o exemplo de dois bairros que ficam próximo à Vila Madalena, que todos conhecem. Um chama Vila Beatriz e outro chama Vila Jataí. Essas vilas são em regiões de muito declive. Só para você ter uma ideia, na rua, é lá perto da Avenida São Walter. Existe uma diferença de altura, de declividade, de cerca de 120 metros. Então, é uma região cheia de nascentes, uma região que preserva, é importante na preservação da água, né, principalmente pelas crises hídricas que nós temos e que teremos no futuro. Os lençóis freáticos precisam ser preservados, as nascentes precisam ser preservadas. Então, ali se tornou uma grande área que era simplesmente Zona Mista 1, foi grafada agora como Zona Mista, quer dizer, uma demolição do bairro inteiro. Então, essa é uma questão que nós temos que rever e temos que colocar essas regiões que eram Zona Mista 1 como ZPR, Zona Predominantemente Residencial, que a ZPR é um pouco mais parecida com a Zona Mista 1. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que pensar, tanto na Vila Jataí quanto na Vila Beatriz, mas temos que pensar no conjunto da cidade como um todo e avaliar cada caso. Porque nós não podemos arrebentar o solo da nossa cidade simplesmente porque a gente acha que é melhor adensar aqui, porque precisa adensar a cidade. Então, temos que tomar muito cuidado com essas questões. E, por causa disso, eu preparei, junto com alguns vereadores, nós estamos discutindo, algumas emendas para justamente tirar essa condição de zona mista para zona predominantemente residencial, as regiões que eram Zona Mista 1. Então, essa é uma questão que eu estou tratando, peço que os vereadores tomem atenção para essa questão. Outra questão é o uso, né? O uso, né? Na zona predominantemente residencial, por outro lado, existe um uso que é chamado, só vou ver aqui um minutinho, é o uso NR11. Esse NR11 é também um exagero muito grande para regiões que são praticamente residencial. Vila Jataí e a Vila Beatriz é residencial, são basicamente casas. Então, aí, o uso NR11, ele permite a ocupação de comércio com 500 metros quadrados e lotação de 100 pessoas. Então, nós deveríamos criar uma outra NR11 ou NR10, que pudesse fazer, por exemplo, até 150 metros a área construída e, no máximo, 40 pessoas nos estabelecimentos, como restaurantes ou qualquer coisa do tipo. Então, são questões extremamente importantes que a gente, muitas vezes, a gente passa desapercebido, mas que são questões que nós temos que tomar muito cuidado com nossa cidade. Muito cuidado pelo que restou do ambiente da nossa cidade. Nós temos que tomar cuidado com isso, por isso que eu faço um apelo
para que a Vila Jataí e a Vila Beatriz sejam consideradas novamente agora como ZPR, que tem muito mais a ver com a Zona Mista 1. Assim como outros bairros da cidade de São Paulo precisam ser analisados. Então, nós temos um tempo muito curto, não é? Nós temos daqui a 15 dias, nós já estamos praticamente abrindo a discussão e praticamente já votando o novo zonamento da cidade, em segunda votação. E, então, peço que os nossos senhores vereadores, o próprio público, as pessoas, os movimentos sociais, pressionem democraticamente aqui nos momentos de votação, para que os moradores, muitas vezes, sejam alertados para questões graves como essa. Muito obrigado.